Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um exercício que eu acho bem legal, que é um exercício para construir um quadrado, dado 2 pontos médios de lados consecutivos. Eu sempre tô tentando aqui trazer, né, enfim, eu faço muito um caminho de professora, que é resolver exercícios que eu passo para meus alunos, né, então, muito pensando neles, nesse processo deles realizarem essas construções, de estudarem aí pro curso que eu aplico pro meu 9º ano, mas eu também gosto de trazer aqui, eu gosto muito de resolver problemas de geometria, então faz parte aí, pode soar estranho, tá bom? Não me julgue, mas do meu hobby, falar, nossa, eu tenho um livro e vou resolvendo aí vários problemas que vão sendo propostos. E esse é um deles, eu achei interessante, assim. Então, aqui eu entrego para vocês um triângulo chamado Time. Eu falo aqui que esse triângulo tem 2 pontos médios, quer dizer, ele tem 4, né? Desculpa. Eu trago um quadrado, pelo amor de Deus, Time. Eu falo que eu vou te entregar aqui os pontos médios N1 e N2, pontos médios de TI e M, e aí eu quero que você construa o quadrado. Então, a ideia é, você vai partir daqui, você não tem nada, igual eu não tenho. Como que você vai fazer isso? Você vai escolher um lugar para ser o ponto N1 e um lugar para ser o ponto N2. Então, obviamente que esses pontos aqui, eles não serão pontos colineares, Enfim, esses pontos podem estar aqui em qualquer posição que você vai conseguir formar esse quadrado, ou não. E aí, pensa um pouco sobre isso. Será? Qualquer posição que eu coloco, eu consigo formar esse quadrado? Vamos pensando, né? Então, determinei aqui. Então, é muito interessante esse processo, que é o que eu faço muito quando eu tô resolvendo problemas como esse, enfim. Então, problemas que eu nunca me deparei antes, vou pensar no problema resolvido. Por isso que o esboço é tão importante. Então, eu fiz aqui um esboço de um quadrilátero com todos os lados e ângulos congruentes. Coloquei aqui o N1 e N2, e aí começo a pensar um pouco sobre isso, né? Então, eu só tenho esses 2 pontos. Como que eu vou encontrar algum vértice desse quadrado? Então, se eu encontrar qualquer um desses vértices, já consigo fazer a construção a partir daí. Então, nossa, como que eu construo? O que eu posso pensar? E aí, o meu processo é muito, vamos desenhar. Então, por exemplo, eu vou fazer de lapiseira, porque não é o esboço, é pensar. Então, se eu traçar isso daqui, então, o segmento N1, N2, eu sei que o triângulo N1 e N2, ele é um triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo, tá bom. Esse ponto aqui, digamos que esse daqui seja o ponto O. O sendo o centro do quadrado, né? Que é a intersecção das mediatrizes, enfim, o circuncentro. Então, se eu traçar aqui esse quadrilátero aqui, eu sei que ele vai ser um quadrado. Como eu sei que ele vai ser um quadrado? Olha só, esse triângulo inicial, ele é um triângulo retângulo isósceles, porque essa medida mede o mesmo dessa. Então, esse ângulo vai medir o mesmo desse ângulo. Esses 2 ângulos aqui vão medir, inclusive, 45 graus, né? Esse lado aqui, ON1, vai medir o mesmo que N2I, assim como esse, porque eu falei que eu tô prolongando aqui, então, esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto. Então, esses 2 triângulos aqui são triângulos congruentes, cujo esses ângulos aqui medem 45. Então, aqui eu tenho um mini quadrado. E aí, eu sei que em um quadrado, as diagonais, elas são congruentes. Então, essas diagonais vão ser congruentes. Elas são perpendiculares entre si. E elas se encontram aí em seus respectivos pontos médios. E olha só, gente, o quanto que desenhar ajuda a gente a entender. Porque primeiro eu supus o desenho, a construção resolvida, e aí a partir disso eu fui pensando aqui o que eu sei sobre um quadrado. O que eu sei? O que eu tô enxergando aqui, né? Então, tô vendo triângulo. Os triângulos são os maiorais da geometria, né? Então, ajuda a gente a enxergar várias relações. Vi um triângulo, que triângulo que é esse? Deixa eu encontrar ângulo. E aí, você vai encontrando relações, até que você consegue pensar, opa, agora eu sei como eu poderia encontrar. Se você não percebeu, não tem problema, porque também não é tão simples. Mas, o que eu pensei? Não é só um tipo de solução. Eu pensei, olha, como eu sei que a diagonal se eu fizer esse quadrado aqui, né? Então, eu sei que ele vai ser um quadrado, então as diagonais vão ser perpendiculares entre si. E vão se encontrar no ponto médio. E eu sei que essas diagonais, por exemplo, OI, vai ser mediatriz de N1, N2, né? Vai estar contido na mediatriz.
Então, eu vou construir a mediatriz aqui, porque eu sei que em algum lugar dessa mediatriz o meu ponto I vai estar. Já é alguma coisa. Então, beleza. Então, eu vou vir aqui com o meu compasso. Lembra que para construir mediatriz, você não precisa traçar o segmento, né? Vou vir aqui. Vou construir a mediatriz. Perfeito, construir a mediatriz, legal. Eu sei que o meu ponto I vai estar em algum lugar dessa mediatriz. Tá bom, mas deixa eu pensar em algum lugar dessa mediatriz aqui, que é essa reta. Ah, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto X, por exemplo, ele é a intersecção de N1 e N2 com a mediatriz. Vou marcar esse ponto. Vou marcar o ponto X. Marquei. Ah, então eu sei aqui que N1 e N2O vai formar um quadrado. E eu sei como é um quadrado, como eu já disse, as diagonais se encontram se dividindo em partes congruentes. Então, XI vai medir a mesma coisa que XN1, que XN2. E eu sei que o I está na mediatriz, então eu já tinha uma informação, encontrei uma segunda. Então, se eu pegar essa medida aqui, XN2, vir pra cá, ó, eu sei que esse daqui é o nosso ponto I. Olha que legal. Esse é o ponto I. Então, eu acabei de encontrar um outro vértice desse triângulo. Desculpa, desse quadrado, né? Note que eu também poderia encontrar o O. Então, eu posso vir aqui e encontrar o O, que é o centro do quadrado. Então, eu encontrei o O. Vocês concordam comigo que eu também poderia encontrar o E? Porque o E, ele também vai estar aqui nessa mediatriz. Porque IO é colinear com IE. Então, a reta que contém IO é a mesma reta que vai conter IE. Esses três pontos vão ser colineares. E a distância de OI é a mesma distância de OE. Ah, eu tenho a distância de OI. Opa, eu tenho. Que é a diagonal aqui. Ah, então, a distância de OE é a mesma e tá na mediatriz, então eu consigo vir aqui e encontrar o E, que é o outro vértice do nosso quadrado. Olha só. Ah, mas eu consigo também, a partir disso, encontrar aqui, né? Então, se eu traçar aqui, IN2, se eu traçar aqui, IN1, opa, aí a minha régua me decepcionou agora, hein? Opa. Não é tão ruim eu não conseguir ver direito, gente, sério. Me dá tirico-tico. Se N2 é ponto médio de IM, eu sei, então, que essa distância é a mesma distância que essa, certo? Então, eu sei que esse vértice aqui vai ser o meu vértice M. E a mesma coisa aqui, eu sei que a distância de I até N2 de I até N1 é a mesma de N1 até T, porque é ponto médio. Então, eu acabei de encontrar todos os vértices desse quadrado. Todos os vértices, olha só. E aí, deixa eu traçar aqui. Vai ficar um pouco impreciso, porque eu não tava conseguindo enxergar direito, né? Peço desculpa. Mas olha só, então, esse polígono aqui que eu acabei de construir, ele é o nosso quadrado time. E olha que exercício interessante, né? Eu consigo, a partir disso, ter várias relações que são importantes pra gente pensar, né? Então, essas formações, esses triângulos, esse quadrado, propriedades desse quadrado, possibilidade de construção. Como eu disse, essa não é a única possibilidade. Você pode fazer aí conforme fizer sentido pra você, conforme você enxergar. Então, acho que a primeira vez que eu não fiz desse modo, eu nem lembro como que eu fiz, foi as semanas atrás. Mas agora, pensando aqui com vocês, eu pensei nisso. Pensei em encontrar o E primeiro, mas eu também, depois do I, né? Mas eu também poderia ter prolongado aqui, já ter encontrado o M, o T, e depois disso ter encontrado o E, fazendo intersecção de circunferências com a mediatriz, enfim. Então, algumas possibilidades aí pra gente pensar. E aí, curtiram? Espero que vocês tenham curtido, eu gostei muito desse exercício, é bastante interessante. E é isso, sai daquele lugar de só construir quadrado dado lado, dado a área, né? A gente consegue pensar em várias possibilidades. Inclusive, como que a gente construiria, por exemplo, um quadrado dada a diagonal,
dado a diagonal e dado, por exemplo, um lado. Então, dá pra gente ir pensando, dado a diagonal e dado a distância do circuncentro até um dos vértices. Então, percebe? Dá pra pegar vários elementos e, a partir disso, pensar em como que eu posso construir esse polígono. Enquanto mais eu penso, mais eu exploro as propriedades, mais eu aprendo. Legal? Espero que vocês tenham curtido. Curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta pra dar aquela moral. Se caso você precise, tem alguma dúvida, se inscreve no canal. E não se esqueça sempre, bora construir?